E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos dar início aqui à aula agora de blendas poliméricas, tá bom? O objetivo da aula de hoje é a gente apresentar alguns conceitos introdutórios sobre blendas poliméricas, né? Eu gosto de reforçar bem nesse momento aqui que assim, a proposta não é que vocês saiam ao termo da aula de hoje com todo o conhecimento associado a blendas poliméricas, até porque é uma área muito extensa, muito vasta, envolveria até mesmo uma disciplina eletiva inteira para poder tratar todos os aspectos de blendas poliméricas. Então a ideia minha aqui é apresentar os conceitos iniciais introdutórios para que vocês possam, no decorrer da carreira de vocês, ter pelo menos alguns insights, né, que possam ajudar vocês aí nas atividades profissionais ao longo da carreira, tá bom? Então, sobre blendas poliméricas, né, o primeiro ponto que a gente tem que tratar aqui seria o que é uma blenda polimérica. Né? Essa seria a nossa primeira pergunta. E aí, a definição de blenda polimérica são materiais poliméricos, né, que vão ser obtidos a partir da mistura física de dois ou mais polímeros, sem que haja elevado grau de reação química entre eles. Então, o termo blenda, né, ele foi abrasileirado do verbo to blend, em inglês, né? Que quer dizer mistura, né? Então, até em alguns locais aqui no Brasil, em algumas regiões, se usado a palavra mistura ao invés de blenda, né? E aí, qual que é a ideia aqui? A gente vai fazer essa mistura sem que ocorra reação química entre as macromoléculas. Então, é somente uma mistura física mesmo, né? E por que a gente tem essa pretensão de se fazer essas misturas poliméricas, né, de ordem física, né, obtidas através de interações de ordem física entre esses materiais poliméricos? Bem, uma das primeiras propostas aqui é tentar encontrar propriedades específicas, né? Então, vamos supor lá, eu tenho um polímero que ele tem um perfil reológico, ou ele tem uma propriedade de barreira, ou ele tem enfim, né, um certo limite de resistência à tração, por exemplo, e um outro com uma característica diferenciada. Um é mais, por exemplo, um pode ser mais dúctil, o outro pode ser mais frágil, e eu quero obter um material novo com uma propriedade intermediária entre esses dois materiais poliméricos, né? E aí, como que a gente pode fazer isso? Tem várias estratégias. A gente poderia, uma delas é o emprego dessas blendas poliméricas. A gente poderia alcançar novas propriedades, né, para materiais poliméricos sem ser através do emprego de blendas poliméricas? Pode. Aí um exemplo é a síntese de novos materiais poliméricos. A gente vai lá projetar uma estrutura, né, imaginar uma estrutura de um metro, uma unidade de repetição, que vai permitir ter uma certa temperatura de transição Vittre específica, uma certa capacidade de cristalização, enfim. E aí, a partir dessa síntese desse novo polímero ou copolímero, a gente vai ter as propriedades desejadas. Agora, por que existe um foco, né, um interesse tecnológico nas blendas? A questão está muito associada a custo, né? Em vários casos, a gente consegue alcançar essa propriedade aí intermediária entre os dois materiais poliméricos simplesmente através da mistura, o que é bem mais barato do que se pensar em desenvolver uma nova rota de síntese, escalonar ela num processo industrial e aí, de fato, conseguir obter, né, um novo material polimérico com as propriedades desejadas. Então, assim, ela é interessante do ponto de vista econômico, né, o desenvolvimento de blendas poliméricas. Beleza? E aí, a gente tem alguns tipos, a gente pode classificar essas blendas poliméricas de algumas formas, né? A primeira situação que a gente imagina dessas blendas poliméricas é que, na prática, vamos imaginar ali, a gente vai ter nessa mistura, né? Ela vai poder envolver um processo de separação de fases ou não, né? Quando ocorre essa separação de fase, teria que a mistura heterogênea, né? A gente fala que é uma blenda immiscível, né? As duas cadeias poliméricas não conseguem se misturar entre si. E a gente pode ter um caso onde a gente tem uma mistura homogênea, né? Aí seria o caso onde a gente tem uma blenda, a gente denomina ela de miscível.
Essas blendas immiscíveis, né? Essas blendas immiscíveis é onde ocorre a separação de fases, a gente vai poder ter os sistemas onde elas se encontram compatíveis ou incompatíveis. A ideia agora é que eu vou tentar explicar de forma resumida o que seria o conceito associado a cada uma dessas classificações aqui, possíveis classificações de blendas poliméricas, né? A blenda miscível, né, a gente pode tratar ela como uma solução polimérica, né, onde é igual na teoria de polímeros em solução. A diferença da teoria de polímeros em solução para a teoria de blendas miscíveis é que na teoria de polímeros em solução que a gente viu, né, em aulas anteriores, é que o solvente é uma molécula de baixa massa molar e o soluto, que é o material polimérico, ele tem alta massa molar. Aqui, né, no caso da blenda miscível, tanto o solvente quanto o soluto vão ter elevada massa molar, né? E aí, então, a blenda miscível, ela vai indicar essa solução polimérica, né, constituída por duas ou mais macromoléculas, onde os segmentos moleculares dos componentes poliméricos se misturam intimamente, não ocorrendo qualquer separação de fases a nível molecular. Esse conceito aqui ele é bem importante e até difícil em alguns aspectos de se evidenciar, né? A gente vai ser necessário várias técnicas que comprovem, porque por definição a gente trata que a blenda miscível ela tem que ter essa mistura homogênea a nível molecular, né? Segmentos de cadeia ali tem que estar distribuídos de forma homogênea no material polimérico. E aí vão ter várias técnicas de caracterização que vão poder ser empregadas para tentar se ter uma evidência de que ocorra sim essa mistura a nível molecular, né? E aí, quando essa miscibilidade ocorre, né, as estruturas moleculares dos polímeros vão proporcionar interações específicas entre as cadeias poliméricas. Essas interações específicas aqui que eu estou me referindo são interações do tipo atrativas, né? Eu vou ter ali forças de atração entre uma macromolécula e outra que vão permitir a formação dessa blenda miscível, né? E aí, no caso, a propriedade resultante ela vai ser dada pela contribuição da fração molar de cada um dos componentes da blenda, né, na mistura. Então, por exemplo, se a temperatura de transição vítrea vai ser dependente da fração de PET que foi misturada no PBT, né? Se eu tiver mais PET, a temperatura de transição vítrea vai ficar mais próxima da temperatura da TG do PET. Se eu tiver mais PBT, vai ficar mais próxima do PBT, né? E aí, assim, normalmente essas misturas poliméricas, essas blendas poliméricas que apresentam miscibilidade, elas vão ser compostas, né, vão apresentar materiais poliméricos aí que apresentam, por exemplo, similaridade na estrutura química. Então, olha aqui, o PBT é um poliéster da mesma classe do PET, né? O que muda aqui do PBT para o PET é a quantidade de carbonos no segmento linear aqui, né? Ó. No caso do PBT eu tenho 4, no caso do PET eu tenho 2. Porém, essa polaridade dessas moléculas é bem parecida, o que vai ajudar nessa miscibilidade, né? Existem algumas empresas, inclusive, que fornecem materiais poliméricos, blendas poliméricas miscíveis, né? Para poder desenvolver já propriedades. E em alguns outros aspectos, outras empresas vão poder desenvolver blendas poliméricas também, né? Nos seus processos. Aí o exemplo aqui é o Valox, né, que é comercializado pela Sabic, né? Eu coloquei aqui, tem o link da Sabic, caso vocês queiram conhecer. Ela tem várias blendas poliméricas que ela comercializa, com produtos já tecnológicos de mercado, que podem ser usados para alcançar propriedades específicas. E industrialmente também existem processos de formulação de blendas. Aí eu vou ilustrar aqui, por exemplo, quando a gente incorpora um material polimérico reciclado numa resina virgem, a gente está ali desenvolvendo, em alguns casos, blendas poliméricas, né? Onde a gente vai ter dois tipos de polímeros ali diferentes para tentar desenvolver uma formulação.
E aí, qual que é, nesse caso, a ideia, né? Quanto mais material reciclado a gente adicionar, mais barato vai ficar a nossa matéria-prima. E aí, então, a ideia da indústria é tentar aumentar o teor de reciclado sem perca em propriedades, né? Manutenção de propriedades. Então, tem várias aplicações. Eu coloquei também agora aqui um outro exemplo, que são com polímeros de origem natural, né? A gente pode desenvolver, além de blendas a partir de polímeros sintéticos, como eu ilustrei ali, PET, PBT, a gente pode trabalhar também com blendas a partir de polímeros naturais. Então, por exemplo, aqui, um derivado da celulose, que é o HPMC, né? Hidroxipropilmetilcelulose, com a quitosana, né? Elas também vão ter capacidade de desenvolvimento de blendas poliméricas com propriedades intermediárias entre esses dois materiais poliméricos, né? E aí aqui a gente pode pensar em aspectos, por exemplo, como transparência, né? No caso da quitosana, ela tem ação antimicrobiana, então a gente poderia tentar desenvolver um filme, uma embalagem para alimentos ativa, né, com ação antimicrobiana, para proteger contra a proliferação de micro-organismos. E aí, nesse caso aqui dessa blenda, a gente vê que é possível sim ter forças atrativas, porque o HPMC ele tem bastante hidroxilas, né? Aqui no seu mero, e a quitosana, ela tem essas aminas, né? Então a gente teria interações aqui entre as aminas da quitosana e as hidroxilas do hidroxipropilmetilcelulose. Então, provavelmente dando origem a blendas miscíveis. Por que eu falo aqui provavelmente, né? Porque tem vários outros aspectos, tamanho, massa molar, né? É um parâmetro, e vários outros, né? Que vão permitir ou não, né, facilitar ou não essa mistura íntima entre esses materiais poliméricos. E quando eu falo íntimo é a nível molecular. E a gente tem o caso, né, do conceito do que seria uma blenda immiscível, né? Aí no caso da blenda immiscível, a gente vai imaginar que nessa situação o que vai acontecer? Um processo de separação de fase. Então aqui a expectativa é o quê? Existem forças repulsivas entre as duas macromoléculas que vão gerar uma formação de uma segunda fase, né? Uma fase dispersa numa matriz contínua. E aí, com isso, uma fase polimérica dispersa numa matriz polimérica contínua, né? E essa immiscibilidade ela ocorre quando as estruturas moleculares dos polímeros não proporcionam interações específicas do tipo atrativa, né? Forças atrativas. Não existem forças atrativas entre as cadeias poliméricas. Existem casos também, inclusive comerciais, de blendas immiscíveis, onde tem evidenciado processo de separação de fases. Aí eu trouxe aqui também um outro exemplo comercial, né? Eu quis pegar um comercial para vocês verem, conhecerem pelo menos uma empresa que vocês podem ter contato aí, caso necessitem adquirir blendas poliméricas, que é o caso do policarbonato com o ABS, né? O nome comercial é Cicolói, da Sabic também, né? E aí ela vai formar uma blenda immiscível. No caso das blendas immiscíveis, né? Lembrando, a gente vai ter as blendas immiscíveis compatíveis e as blendas immiscíveis incompatíveis. Aí eu vou explicar para vocês daqui a pouco qual que é a diferença de uma blenda immiscível compatível para uma incompatível. Tecnologicamente falando, o interesse são nas blendas immiscíveis compatíveis, né? A gente busca as blendas immiscíveis que sejam compatíveis. As incompatíveis, a gente não tem muito interesse tecnológico nelas, não. Eu vou até, quando chegar o momento adequado, explicar para vocês o porquê disso, né? E aí eu quis ilustrar aqui, antes de entrar nesse debate da compatibilidade de blendas poliméricas, né, um outro caso, onde aqui, qual foi a ideia? Né? Vocês verem como que, do ponto de vista acadêmico e tecnológico, tem bastante interesse em blendas poliméricas. Aqui, a ideia foi que um grupo de autores, né, um grupo de pesquisadores, tentou desenvolver uma blenda entre o polietileno e o amido, né, que é uma mistura da amilopectina com a amilose, né? Então o amido tem o amido de milho, amido de batata, ele é um biopolímero de origem natural, e o polietileno é um polímero obtido a partir
do petróleo, né? Um polímero sintético. Qual que é a motivação do desenvolvimento dessa blenda aqui de polietileno e amido, né? Tem várias seriam, né? Uma delas que a gente pode pensar seria em que o autor tentou incorporar um polímero de origem natural para poder reduzir a quantidade de polímero sintético que é empregada em embalagens, né, que geram aí um passivo ambiental. Essa poderia ser uma das motivações dos autores. Porém, se a gente olhar, né, as estruturas químicas aqui, né, inicialmente a gente já vê até por polaridade que existe uma certa diferença, né, em termos de polaridade entre o mero do polietileno e do amido, né? O amido cheio de hidroxila aqui é bem polar, né? E o polietileno é bastante apolar, né? Só carbono e hidrogênio. Então, os autores fizeram essa mistura, ela foi feita por uma técnica de extrusão, né? A gente vai falar também, ela é uma das formas de obter blendas poliméricas. E o que eles perceberam, né? Um processo, né, de separação de fases. Eles fundiam os dois materiais poliméricos, misturavam eles no estado fundido. Quando ele voltava para o estado sólido, eles viam esses grânulos de amido, né, dispersos numa matriz de polietileno, né, indicando que não tinha um processo de formação de uma blenda miscível, né? E aí, assim, é possível se desenvolver essa blenda miscível entre o polietileno e o amido? Olhando para as estruturas químicas dos dois, é bem complicado. Então, qual foi a alternativa que os autores pensaram? Em trabalhar na compatibilidade. E por que eles queriam trabalhar na compatibilidade? Porque quando a gente gera essa separação de fases tão acentuada assim, né, esses pontos aqui, esses grânulos de amido aqui, eles acabam atuando, por exemplo, como concentradores de tensão. Eu estou discutindo aqui do ponto de vista de propriedades mecânicas. E aí, o que vai acontecer? Quando a gente fazer uma suscitação mecânica, esse material vai fraturar numa tensão muito menor do que a que o polietileno puro suportaria. Então, do ponto de vista tecnológico, não é muito vantajoso, né? Não vale muito a pena se pensar no desenvolvimento de um material com essas características. Então, o que se pode fazer? Né? Tentar reduzir, né, minimizar esse processo de separação de fases aqui o máximo possível. E é aí que entra o conceito de compatibilidade. Não é? A compatibilidade, ela indica uma boa interação entre as fases constituintes de uma blenda polimérica immiscível, sendo que essa interação deve ocorrer na interface entre as fases. Então, qual que é a ideia aqui? Imagina que a gente tem aqui uma macromolécula que eu representei em azul, a fase contínua, é a macromolécula que tem maior fração molar na blenda, né? E a fase descontínua aqui, a fase dispersa, está em vermelho. O que a gente vai ter que fazer agora? Na compatibilidade, trabalhar nessa interface aqui, né, ó, que eu marquei aqui entre o círculo vermelho e a área azul, está em preto aqui, né, grifado em preto aqui. O que vai ser essa região aqui, né? Eu vou tentar criar nessa região aqui uma ponte, né? Eu vou tentar fazer com que a polaridade, no caso aqui do amido e do polietileno, ela sofre uma variação acentuada, né? Uma variação gradual, né? Então não vai ser uma variação abrupta, né? Tipo, era um material, o polietileno é um material totalmente apolar, quando chega no amido fica polar, então dá aquela descontinuidade grande, né? Que é o que gera essa morfologia aqui, onde a gente vê esses espaços vazios aqui, né? Ó, os grãos de amido parece que não querem tocar no polietileno, né? Estão separando de fase mesmo, né? Força repulsiva grande. Então aqui no caso, essa região, aí eu vou atuar nessa interface aqui, de forma a reduzir essa variação abrupta em propriedades entre uma fase e outra, né? Como que a gente vai fazer isso, né? O que é essa região em preto aqui? Como a gente vai conseguir criar essa compatibilidade?
através do emprego do que a gente chama de agente compatibilizante. Não é? Aí esse agente compatibilizante, por exemplo, ele pode ser uma substância que tenha uma região da molécula polar e uma outra região apolar, né? Então uma substância que tem um comportamento dual aí. E aí ela vai acabar que o lado dela, né, dessa molécula que for polar vai ficar perto do amido e a que for apolar vai ficar perto do polietileno. Aí com isso, eu peguei aqui até o trabalho dos autores, né? Vocês conseguem ver que com a presença de compatibilizante, assim, ocorre separação de fase, é claro, né? A blenda não vai se tornar miscível, né? Ela continua immiscível, mas essa separação de fase é reduzida drasticamente. Olha aqui, ó. Olha o tanto de poro, olha o tamanho dos poros que a gente tinha, né? Agora olha aqui, repara que os poros diminuíram em quantidade e diminuíram drasticamente em termos de tamanho. Então a blenda se torna mais interessante do ponto de vista, por exemplo, de propriedades mecânicas. E aí aqui que vem a alegação que eu comentei com vocês, de que do ponto de vista tecnológico, o interesse são em blendas immiscíveis compatíveis, né? Porque é incompatível, eu vou ter uma redução drástica em termos de propriedades, né? Devido a essa separação de fases muito grande. E no caso das compatíveis, aí eu já começo a ter propriedades mais interessantes, né? E claro, as blendas miscíveis também têm muito apelo no mercado aí e são muito exploradas também dentro da universidade para se encontrar novas propriedades, formulação de novos produtos. Beleza? E aí agora, né, que a gente entendeu os tipos de blendas possíveis, né, que seria o quê? Blendas poliméricas miscíveis, quando formam misturas homogêneas, né? E a gente tem as blendas poliméricas immiscíveis, quando formam aquelas misturas heterogêneas, onde tem separação de fases. Essas onde tem separação de fases, a gente vai ter aquelas que são compatíveis, né? Então é onde a gente adicionou um agente compatibilizante ali para reduzir essa variação abrupta em propriedades da fase dispersa em relação à fase contínua. E a gente tem a blenda polimérica immiscível incompatível, que aí é aquela onde a gente não adicionou o compatibilizante, essa interface entre a fase dispersa e a fase matriz, fase contínua, é bem significativa, né? E gera essa prejuízo em várias propriedades. Eu ilustrei propriedades mecânicas, mas isso vai se replicar para diversas outras categorias de propriedades. E aí agora vem outras perguntas. Como que a gente pode obter essas misturas? Né? E quais são as técnicas possíveis para se obter misturas poliméricas? Uma primeira que eu vou abordar aqui é a técnica de soluções poliméricas, né, para se obter essas misturas. Nessas técnicas de soluções poliméricas, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai pegar, eu coloquei aqui um videozinho aqui, né, a gente vai pegar os materiais poliméricos, solubilizar eles num dado solvente, né? Então a ideia que eu ilustrei aqui, por exemplo, PVC e polimetil metacrilato, a gente vai solubilizar eles eu ilustrei aqui pensando num laboratório, num becker, né? Tá aqui o videozinho simulando aqui, tentando solubilizar os materiais poliméricos num mesmo solvente. Depois de eu conseguir produzir essa solução polimérica de PVC e de polimetil metacrilato, de preferência num mesmo solvente ou em solventes miscíveis entre si, então eu ilustrei aqui a metil-etilcetona, a gente vai conseguir misturar essas duas soluções e aí obter de fato uma solução homogênea polimérica entre o PVC e o polimetilmetacrilato. Existem aplicações tecnológicas para esse tipo de produto? Tem, por exemplo, indústria de tintas, né? Indústria cosmética, onde a gente vai misturar vários materiais poliméricos aí também. E aí, quando é que a gente vai ter o material polimérico no estado sólido? Né? Após o processo de evaporação do solvente. A gente pode adicionar outras substâncias que não sejam só os materiais poliméricos, tipo o policloreto de vinila e o polimetilmetacrilato? Podemos, a gente pode adicionar vários outros aditivos, estabilizantes, pigmentos,
pigmentos plastificantes, vários outros, né? Isso aí não é problema nenhum nessa técnica aqui, não. Em laboratório é bastante usada, né? Porque o custo de produção de blendas por polímeros em solução é relativamente barato do ponto de vista tecnológico. A gente vai precisar do becker, né? O solvente polimérico aqui necessário, e aqui no caso, igual eu coloquei no vídeo aqui, ela está sendo obtida por agitação magnética, né? Então precisa de um agitador magnético, mas pode ser por agitação mecânica, ultrassom, isso aí sem problema. E a gente pode ter também processos de misturas poliméricas empregando redes poliméricas interpenetrantes, né? O que é essa rede polimérica interpenetrante, ou IPN, né, que a gente chama? Ela vai ser uma blenda polimérica onde pelo menos um dos seus componentes apresenta ligações cruzadas, né? Então eu tentei colocar aqui, né, por exemplo, aqui eu tenho duas macromoléculas poliméricas, né, uma em vermelho, outra em preto. Aí o que a gente vai imaginar é o seguinte: pelo menos uma delas, pode ser as duas, né? Os dois componentes da blenda vão apresentar ligações cruzadas. O que essas ligações intermacromoleculares, né, entre uma macromolécula e outra, vão fazer na blenda? Né? Elas vão funcionar como uma rede que vai prender uma macromolécula na outra, né? Elas vão ficar travadas uma entrelaçada na outra e não vai conseguir se separar. É um processo de desenvolvimento de blendas, né? Então, no caso, como que seria obtido aqui um exemplo? A gente pega as duas macromoléculas, mistura elas, por exemplo, numa solução polimérica que a gente viu anteriormente ali, e aí faz uma reação de reticulação em uma delas, o que vai acabar criando essas redes poliméricas interpenetrantes, né? Aí, como eu tenho essa formação dessas ligações intermacromoleculares aqui, né, as reticulações, a gente vai ter um comportamento bem elastomérico, né, em alguns casos. Então, assim, aí um exemplo, né, a rede polimérica interpenetrante, ela vai conseguir inchar, né, como um gel polimérico mesmo, mas ela não vai se dissolver, né, que é uma característica bem presente nos elastômeros, né. Ela pode até conseguir sofrer um certo escoamento, mas ela não vai quebrar essas ligações intermacromoleculares aqui muito fácil, nessas reticulações. Se elas forem reticulações obtidas através de ligações covalentes, aí a gente não vai conseguir romper essas ligações sem que ocorra degradação polimérica, como a gente já viu em elastômeros. Porém, a gente pode ter essas ligações intermacromoleculares aqui do tipo físicas, né? Interações físicas, então são mais fracas. Aí elas a gente pode manusear aí, de certa forma, para poder ter uma cisão, né? Nessas interações fracas, né? Essas reticulações fracas aqui. É uma das formas. Uma outra forma de se obter blendas poliméricas, e industrialmente ela é bastante usada, é empregando a fusão dos materiais poliméricos. A gente vai fundir os dois materiais poliméricos, né? E a partir da fusão desses materiais poliméricos, a gente vai conseguir obter uma blenda polimérica. Agora, assim, não é muito simples esse conceito de simplesmente fundir os materiais poliméricos e obter a blenda. Por quê? O material polimérico no estado fundido ele tem uma viscosidade muito alta. Então, para a gente conseguir garantir que tenha essa interação, né, a nível molecular entre as duas cadeias poliméricas, entre os dois materiais poliméricos ali, isso vai demandar um certo gasto de energia no processo de mistura, né? Então a gente normalmente tem que usar, por exemplo, aqui extrusoras dupla rosca, né? Que vão ter elementos na rosca aqui que facilitem esse processo de mistura. E aí, após passar pela extrusora dupla rosca, a gente pode, por exemplo, obter vários produtos poliméricos aí, né? Eu peguei aqui também um videozinho para ilustrar para vocês. Aqui, ó. Então, tem uma cadeia polimérica
amarela, uma azul, ela está passando a extrusora dupla rosca. Repara que à medida que, mesmo com alta viscosidade, passando pela dupla rosca, com determinados elementos de mistura característicos da rosca aqui, né, ele vai forçar essa mistura entre as duas cadeias, azul e amarela, de forma a conseguir ter uma mistura homogênea, né? E aí, então, eu garanti que houve esse contato a nível molecular. O que vai fazer ela ser miscível ou não é as interações químicas entre elas depois, né, durante o processo de resfriamento, que vão poder levar a separação de fases ou não. Se manter uma única fase, é uma blenda miscível, uma mistura homogênea, beleza? E aí, agora eu falei um pouquinho sobre os conceitos e definições em blendas poliméricas, apresentei 3 técnicas que a gente pode adotar para se obter blendas poliméricas, né? Então, as 3 técnicas foram lá: polímeros em solução, redes interpenetrantes e polímeros fundidos, né? Fusão de cadeias poliméricas termoplásticos aí. Agora, existem técnicas, né? A pergunta minha aqui agora, né? Que a gente vai tentar debater um pouquinho. Existem técnicas, estratégias que a gente pode adotar para evitar o processo de separação de fases, porque como vocês viram lá, quando a gente tem uma única fase, a gente vai obter sistemas mais homogêneos, né? E aí de forma, em alguns casos, a ter propriedades mais interessantes para uma dada aplicação de interesse. E aí eu trouxe aqui, com base nos livros textos que a gente adota na disciplina, algumas estratégias que podem ser adotadas para se evitar a separação de fase. A primeira delas é o uso de componentes miscíveis, né? Então, esse uso de componentes miscíveis tem várias estratégias aqui. Primeiro, a redução da massa molar das macromoléculas da blenda, né, aumenta a miscibilidade. Por quê? A redução da massa molar ela vai levar a uma redução na entropia do sistema, o que favorece a miscibilidade. É muito mais fácil, né? As cadeias vão conseguir interagir entre si de forma muito mais fácil em produtos de baixa massa molar do que de alta massa molar, né? Então, fazer uma analogia aqui grosseira. A gente tentar misturar, vamos pensar aqui, sei lá, um suco de laranja com água, né? É bem mais fácil do que a gente tentar misturar, sei lá, massa de bolo com chocolate fundido, né? Tipo, a viscosidade é muito mais alta, né? Eu tenho ali cadeias ali com massa molar bem maior que eleva a viscosidade, e aí o processo de mistura fica bem mais dificultado. Então, a redução, cadeias poliméricas que apresentarem menor massa molar vão ter mais facilidade, né, maior propensão a produzir blendas miscíveis durante o processo de mistura, Beleza? Outros aspectos aqui, né? Se a gente identificar nos meros aqui interações do tipo ácido-base, ligação de hidrogênio, dipolo, também vão favorecer a miscibilidade. Por quê? São essas interações aqui entre as duas macromoléculas que vão permitir essas forças atrativas, vão gerar essas forças atrativas. Então, por exemplo, aqui, ó, polilefinas não apresentam essas interações, o que torna a entalpia de mistura positiva para a formação das suas blendas, né? Então, se eu pensar ali, com exemplo, poliolefina, polipropileno, polietileno, poliestireno, como eles não têm interações do tipo ácido-base, ligação de hidrogênio, né? Por exemplo, aí, dipolo em alguns casos, fica mais difícil formar essas blendas miscíveis. Agora, quando a gente tem, por exemplo, aqui uma hidroxila numa dada cadeia e na outra uma amina, né, possibilitando essas ligações de hidrogênio, aí facilita bastante o processo de mistura entre elas, porque é de fato a força atrativa ali entre uma cadeia e outra, né? E a previsão, né, dessa miscibilidade, a gente pode desenvolver estudos que tentem prever essa miscibilidade de uma cadeia polimérica com outra, né?
Como que a gente vai fazer isso? Através dos parâmetros de solubilidade, né? Que a gente, inclusive, iniciou os estudos sobre eles na época que a gente discutiu polímeros em solução. Aí existem diversas metodologias na literatura para cálculo de fator associado a parâmetro de solubilidade, né? Aí parâmetro de solubilidade de Flore, parâmetro de solubilidade de Sun, tem vários parâmetros de solubilidade aí, baseados, por exemplo, em Hansen, né? E aí o que eles vão fazer? Tentar estimar aí em componentes polares, dispersivas e de ligações de hidrogênio, por exemplo, né? Se existe essa afinidade química entre uma cadeia polimérica e outra, né? E com isso prever, né, estimar se de fato eu vou obter uma blenda ou não. Esses cálculos são bem importantes para se desenvolver novos produtos, né, pensando em inovação tecnológica aí. Além dessa previsão, a gente pode também desenvolver estudos associados a técnicas de caracterização que tentem evidenciar essa miscibilidade ou não. E o que a gente vai ter que buscar nessas técnicas de caracterização? Se existe de fato separação de fases ou não, né? Se a gente evidenciar a separação de fases, é uma blenda immiscível. Uma outra característica que vai levar a miscibilidade das blendas poliméricas, né, é a baixa taxa de difusão, não durante o processo de mistura, mas no produto polimérico obtido, na peça polimérica desenvolvida, né? Então, no slide anterior, eu estava me referindo ao processo de mistura. Então, por exemplo, cadeias poliméricas de menor massa molar, elas vão conseguir se misturar muito facilmente, o que vai permitir aí, né, uma expectativa de uma certa miscibilidade. Agora, na peça polimérica obtida, eu vou querer baixa taxa de difusão, porque se elas tiverem alta taxa de fusão, como eu vou ter essas, por exemplo, aí eu possa ter forças repulsivas, com uma baixa taxa de difusão, elas vão demorar muito para separar de fase. E aí, se demorar muito, esse muito pode ser décadas, né? Talvez séculos, o que vai permitir o material polimérico ser usado aí em serviço tranquilamente, como se fosse um sistema homogêneo. E aí, como que a gente faz para reduzir taxas de difusão? Aí, nesse caso aqui, a gente vai pensar no quê? Um exemplo, o aumento da massa molar, né? Se eu aumento a massa molar, como ela, por inércia, né, ela vai ter uma maior dificuldade de movimento, o que vai reduzir o coeficiente de difusão, né, reduzir essa mobilidade das cadeias poliméricas. E aí, com isso, então, eu aumentaria a miscibilidade. Vocês podem pensar assim, mas é contraditório com o slide anterior? Não, porque no slide anterior eu estava dizendo que blendas com baixa massa molar, durante o processo de mistura, né, ali em solução ou fundido, elas vão ter uma maior facilidade de se misturar. Agora, ela misturou, formou a mistura polimérica ali. Se ela tiver uma massa molar muito baixa, pode ser que com o tempo uma consiga se separar da outra aí com pouco tempo, sei lá, meses, um ano, sei lá. E no caso agora aqui da alta massa molar, eu estou querendo dizer que após, se a gente conseguir misturar, né? Então, passado o processo de mistura, eu conseguir de fato misturar uma macromolécula, por exemplo, vermelha na preta aqui, aí sim a separação aqui, a difusão vai ser muito lenta. Um outro mecanismo, uma outra forma de se reduzir taxa de difusão é através de processos de cocristalização dos polímeros componentes da blenda, né? O que é essa cocristalização? É quando a gente consegue compor regiões cristalinas aqui, né, no meu material polimérico, onde eu vou ter na minha esferulita, né, segmentos dos dois tipos de materiais poliméricos que compõem a blenda. Então, eu ilustrei aqui segmentos vermelhos e segmentos pretos, né? Isso numa mesma lamela cristalina aqui, nesse modelo de micela franjada que a gente está propondo aqui no slide, né? Aí, por que isso, esse processo de cocristalização aqui leva a uma redução na taxa de difusão e, consequentemente, aumento na miscibilidade das cadeias poliméricas? Porque, no caso, esse cristal aqui formado, ele vai servir como uma âncora
que vai impedir a mobilidade, né? Porque aqui, como os segmentos moleculares aqui estão na forma cristalina, estão no estado de menor energia possível, a mobilidade deles é muito reduzida, né? E principalmente se comparado com a região amorfa. E aí, então, com isso, a mobilidade fica dificultada devido a segmentos de cadeia de ambos os polímeros participarem de uma mesma região cristalina. Então, ele trava o movimento ali e impede a difusão, né? Reduz drasticamente a taxa de difusão, coeficiente de difusão. E aí, a gente pode também pensar em prevenir essa separação de fases através da formação de ligações cruzadas, né? Aí o que seriam essas ligações cruzadas aí? Elas vão formar as redes interpenetrantes, por exemplo, né? Onde as cadeias vão dificultar, as cadeias reticuladas, né? Vão dificultar a mobilidade e, consequentemente, evitar a segregação, né? É uma das formas possíveis. E a gente tem também, né? Aí eu falei lá dos compatibilizantes. O que seria um exemplo de um compatibilizante que a gente pode pensar aí, né? Um copolímero em bloco, né? Eu posso, por exemplo, produzir um copolímero em bloco de etileno, estireno, por exemplo, né? Para poder incorporar ele numa blenda de polietileno com poliestireno e tentar aumentar a compatibilidade dos dois materiais poliméricos, onde um bloco, né, que tiver mais afinidade química com o poliestireno, por exemplo, vai ficar na região dele, e o que tiver o bloco com maior afinidade com polietileno vai ficar na região dele. E com isso funciona a reduzir, né, essa variação abrupta de propriedades entre uma fase e outra, o que melhora essa compatibilidade. Nas blendas immiscíveis, né? Aí a última coisa que eu queria falar para vocês é sobre os mecanismos de transformação de fases em blendas poliméricas. Mas aqui é só comentar mesmo, né? Que eu acho que seria interessante uma aula dedicada para ele. Que é o quê? A decomposição espinodal, né? As blendas poliméricas, elas podem ser formadas, né, durante aquele, por exemplo, vamos pensar o polímero fundido lá, eu misturei os dois materiais poliméricos, aí tem lá no slide, se vocês se recordam, eu tinha a bolinha azul e a bolinha amarela passando na extrusora, eu consegui fazer o processo de mistura, mas eles estão fundidos, eu vou ter que resfriar esse sistema para ter um produto polimérico ali no estado sólido, né? Durante esse processo de resfriamento, eu posso ter a formação de uma blenda miscível, homogênea, ou immiscível, tem separação de fases. Como que se ocorreu esse processo de separação de fases, né? Como que ocorreu esse processo de transformação de fases? Vocês devem ter bastante contato com o mecanismo de nucleação e crescimento, né? Que é bem característico aí de vários processos em engenharia de materiais. Mas a gente pode ter outros processos também, como eu ilustrei aqui a decomposição espinodal, né? Que ela vai ocorrer com a formação dessa segunda fase a partir de uma fase homogênea inicial, né? Aí, então, aqui eu coloquei aqui, né, o estado inicial aqui, aí tem os dois materiais poliméricos, ela começa a ser formada e dá origem a essa microestrutura característica, né, da decomposição espinodal. Eu acho que em uma aula própria para blendas poliméricas a gente vai poder discutir de forma bem detalhada esse processo de transformação de fases. Bem, o que eu tinha para falar para vocês é isso, né? Espero que esteja todo mundo bem. Não se esqueçam de ter pegado papel e caneta, anotar todas as dúvidas e sempre me procurarem para a gente conversar a respeito, tá bom? Até mais e tchau!